quando uma pessoa que foi muito importante aqui na Terra, como por exemplo uma rainha, né? Quando desencarna, tem algum privilégio no plano espiritual? Não diria privilégio, mas ela tem uma referência. Se ela foi uma boa rainha, por exemplo, ela vai ser acolhida até como reverência de súditos que desencarnaram antes. E o respeito por aquele espírito que teve a oportunidade de ser rainha é muito grande. Não que ela será rainha no plano espiritual, mas pelo fato dela ter sido uma rainha na Terra, com certeza ela veio com uma missão. Se ela conseguir cumprir a missão dela com grande galardia, ela será acolhida no plano espiritual até pelos seus súditos. E ela ainda terá um status de um espírito de grande envergadura como uma rainha. Mas também tem o sentido oposto. Aquele que não teve a oportunidade de ser um rei ou uma rainha e usou dos seus privilégios, da sua condição e fez o mal. Quando ela chega no plano espiritual, ela será também atraída pela sua vibração, pela sua densidade, e muitos daqueles que sofreram os infortúnios da sua ação procurarão para se vingar. Então, o status daquele espírito, ele não chegará na espiritualidade com o status da realeza, mas sim como um espírito nobre. Porém, nesta condição, nós demos o exemplo da realeza, mas temos também outros exemplos, né? Temos exemplos muito bons, e esses espíritos que conseguiram cumprir, como Mahatma Gandhi, entre outros, Madre Teresa, entre outros que aqui estiveram, eles retornam à pátria espiritual com grande respeito e alegria. O próprio Chico foi assim. Quando ele retorna à pátria espiritual, há relatos do Dr. Inácio Ferreira, através da mediunidade e do trabalho do Bacelli, justamente dizendo que quando o Chico retorna à pátria espiritual, existia uma grande movimentação na pátria espiritual para pelo menos ver o Chico retornando e sendo acolhido por sua mãe, por Maria João de Deus, e por Emmanuel, pela própria Mãe Santíssima e por Jesus, né? Havia uma grande movimentação espiritual no dia que o Chico desencarnou. O próprio Bezerra também relata fato muito semelhante. Quando Bezerra desencarna, ele está deitado lá naquela cama daquele hospital que o acolheu no plano espiritual, e Bezerra está ali, e naquele momento ele é convidado para ir até a janela do seu quarto, naquele quarto que ele se encontrava do hospital. E ele, ao chegar ao quarto, ele vê que é um dia muito bonito, muito iluminado, e Bezerra já sabia, ele tinha perfeita lucidez que ele tinha desencarnado. Então, quando quando Bezerra chega para fazer a sua oração de gratidão a Jesus, ele olha no pátio daquele hospital e vê milhares de pessoas lá embaixo e o aplaudem quando ele chega na janela. E ele não entende por que aquelas pessoas estão aplaudindo, e ele pergunta, né, para o seu benfeitor por que aqueles pessoal estão aplaudindo. E aí o benfeitor fala para ele: esses aplausos, Bezerra, são para você, por tudo que você fez a favor das pessoas, dos pobres, dos necessitados e aqueles que o procuraram. E Bezerra se emociona dizendo que não é merecedor de tudo aquilo, mas ele eleva o pensamento a Jesus e agradece pela oportunidade e a bênção da vida e a transformação que ele teve na segunda fase da sua vida, como um espírito de um médico e que lutou pelo bem-estar de todos que ali estavam. E ele vai na janela e recebe os aplausos e o respeito daqueles que o antecederam. Isto é um exemplo do espírito quando retorna. Tem, infelizmente, o lado também daqueles que cometeram grandes injustiças e coisas ruins, que quando retornam também são lembrados por isso. Mas Deus é tão bom. Deus, ele faz também que espíritos nobres e amigos também protejam aqueles que foram inquisidores ou espíritos que se equivocaram quanto à questão humana e cometeram o mal. Deus é tão bom que mesmo assim ainda coloca ao lado deles benfeitores para que eles não sofram tanto na mão daqueles espíritos vingativos que também o querem mal, e dando para ele
futuras oportunidades de reencarnar, seja na Terra ou em outros planos. Perfeito, excelente. E até no capítulo 2, se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Meu reino não é desse mundo. Acho que a última mensagem ali naquele capítulo é uma rainha da França, né? E ela relata: quem melhor do que eu não vai saber sobre essa frase, né? Meu reino não é desse mundo, né? Porque ela se surpreende ao ver no plano espiritual pessoas que eram tão abaixo dela hierarquicamente enquanto encarnada, e ela relata que ela se sente até diminuída por ver eles tão acima na questão espiritual, né, da sua luz ali que emana, né? O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.